Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e Superman Legacy vai estrear em 11 de julho de 2025 e vai ser dirigido e escrito pelo James Gunn. Estrelado por David Crosswell como Superman Rachel Brosnahan, como Lois Lane, o longa promete trazer aquele Superman esperançoso de volta. E bom, se a gente analisar, o filme poderia aprender algumas lições com o passado do personagem na TV e no cinema, especialmente na série Smallville. Somebody Que durou 10 temporadas e contou como foi a jornada do homem que virou o super-homem. E agora você vai dizer, mas Igor, o James Gunn já falou que esse filme não será uma história de origem, então como ele poderia usar Smallville como base? E bom, o filme não vai ser uma história de origem, mas o foco de Superman Legacy vai ser um jovem Clark Kent que virou o Superman há pouco tempo. Isso significa que o filme poderia sim usar algumas ideias de Smallville. E eu vou te dizer algumas delas. Claro que o James Gunn não vai copiar e colar o que foi feito em Smallville, mas ele pode sim usar como base porque são ideias muito boas. A primeira delas é: Clark Kent é tão importante quanto o Superman, porque enquanto o Superman tem feitos incríveis de força com uma ampla gama de poderes, Clark é o personagem mais relacionável, digamos assim, é o humano. E nas primeiras temporadas de Smallville, o Clark Kent de Tom Welling tinha problemas cotidianos, como namorar, participar do time de futebol e se sair bem na escola. E nas temporadas posteriores, ele lidaria com a mudança, fazendo um nome para si mesmo, começando um trabalho e muito mais. E ao focar nisso, de mostrar que o Homem de Aço também enfrenta problemas cotidianos, Superman Legacy pode se tornar mais relacionável. E foi justo esse foco em Clark que fez Smallville sair tão bem. Isso quebrou o mito do perfeito Superman. Ele é um alien com poderes de um deus quase, mas ele vive entre os humanos e também enfrenta problemas cotidianos. E esse estudo do porquê alguém tão poderoso escolheu viver como humano, ter um emprego e tal, é uma maravilha para se explorar. Então eu espero que isso seja levado em consideração quando o filme for feito. E outra coisa que Smallville fez com maestria foi a questão do Clark e Lex Luthor, porque eles não viraram inimigos do nada, eles foram melhores amigos. Onde Lex sempre teve um lado sombrio e, se inspirando na bondade do Clark, ele tentou ser uma pessoa melhor. Mas até que chegou um ponto que isso não foi mais possível e ele foi de vez para o lado sombrio, virando o vilão que todos nós conhecemos. É claro que uma série tem mais tempo para desenvolver isso, porém o filme poderia fazer algo nessa linha. Que tal se o filme não começasse com Lex e Superman sendo inimigos? Porque Smallville indiscutivelmente tem o melhor Lex Luthor em live action. O Michael Rosenbaum fez uma performance completa e cheia de nuances como o maior inimigo do Superman. A série fez de Clark e Lex melhores amigos durante anos antes que eles virassem inimigos. Então, utilizando algo nessa linha, é bem interessante de se explorar também, porque até então, toda vez que o Lex aparece nos cinemas, ele e o Superman já são inimigos. Então, se o Superman Legacy começasse, ou então revelasse de alguma forma que Lex e Clark têm uma história antes, isso poderia aprofundar mais a questão do antagonismo dos dois. Fora isso, em Superman Legacy, a gente espera que os Kent precisam ter um papel crucial na formação do Clark. Porque assim, o Jonathan Kent do filme O Homem de Aço é uma das poucas coisas que eu não gostei naquele filme. Em vez de ser caloroso e amoroso, o Jonathan Kent, interpretado por Kevin Costner, era bem estranho, na verdade. Ele repreendeu Clark por salvar um ônibus cheio de crianças e até pediu para que ele deixasse ele morrer em um furacão para que Clark não se revelasse para o mundo. Esse último até dá para entender, mas assim, isso não condiz muito bem com o que é o Jonathan Kent nos quadrinhos. E até mesmo o da série Smallville, onde ele foi interpretado brilhantemente por John Snyder. E tanto ele como a Martha Kent da Annette O'Toole sabiam que a identidade secreta do Clark era importante. No entanto, os Kent não eram nada além de extremamente solidários com seu filho e o desejo de ajudar os outros. Eles só pediam para que Clark tomasse cuidado para que ele não se revelasse sem querer para as pessoas. Mas ao longo das primeiras 5 temporadas, Clark aprende tudo o que ele podia sobre a sua fisiologia kryptoniana, ou seja, que tipo de poderes ele tem, o que ele pode fazer. E sempre que ele descobriu um novo poder, Jonathan e Martha estavam lá para ajudar. E sem a orientação do Jonathan a respeito de cada nova habilidade e o apoio completo de Martha ao longo do caminho,
o Clark de Smallville nunca se tornaria o Superman. Tanto que no último episódio da série, a última fala de Jonathan Kent é: Always hold on to Smallville. e essa frase é bem poderosa, porque foi o tempo de Clark em Smallville com os Kent e aquelas pessoas que o tornaram um herói com princípios. Então eu espero que Superman Legacy vá com essa versão mais carinhosa e amável dos Kent, e faça ele ser uma grande parte da vida de Clark, estando lá para guiar ele sempre que precisar. Inclusive, eu até acharia legal se, em vez de Jonathan Kent estar morto ou morrer no começo do filme, seria legal se ele ficasse vivo durante o filme inteiro ou até mais de um filme, porque seria um diferencial ter o Jonathan ali por mais tempo. E também ia criar aquela tensão no público, tipo, quando será que o Jonathan vai morrer? E bom, já foi confirmado que o Superman desse filme vai ser mais leve e esperançoso. Mas ainda assim seria bom que transparecesse aquela ideia de que carrega o peso do mundo nos seus ombros, assim como o Clark de Smallville, porque em vários momentos da série, Clark não achava que estava pronto para se tornar o herói que estava destinado a ser. Ele tinha muitas dúvidas. Enquanto o Superman é incrivelmente poderoso, o que o torna mais atraente é o fato de que o personagem parece ser o herói mais em sintonia com a humanidade, apesar de ser um alienígena. Então, apoiando-se nisso, o Superman de David Crosswell pode estabelecer um vínculo com o público justamente por ele ter essa humanidade. Porque ao mostrar essa luta que o Clark tem em ter esse destino de ser o maior herói do mundo e tal, isso torna o personagem complexo e relacionável. E outra coisa, o segredo de que Clark Kent é o Superman é algo que eles têm que usar com cuidado nesse filme, porque, tipo, em Smallville, Clark não queria revelar para os seus amigos próximos, como Chloe Sullivan, a mulher que ele ama, que era a Lana Lang, e posteriormente a Lois Lane, ele não queria revelar o seu segredo porque isso poderia colocar elas em perigo. Isso gerou várias turbulências na vida dele, porque pessoas sabiam que ele tinha um segredo, mas ele não contava. Então, sempre achavam que, tipo, você não confia em mim. Então, isso criava conflitos. Claro que em alguns momentos se estendeu demais Smallville, ficou chato. Mas, enfim, num filme eles podem condensar mais isso, mas usar essa questão. Até mesmo no relacionamento com a Lois Lane, porque Smallville foi justamente o segredo de Clark que fez com que Lois tivesse um relacionamento com Clark e um relacionamento com o herói misterioso, né? Que era o nome que ele usava antes de ser o Superman. Então o Superman Legacy pode fazer algo semelhante, porque seria interessante se a Lois tivesse um relacionamento com Clark e outro com o Superman. E digo mais, seria legal se ela se apaixonasse pelo Clark e não pelo Superman, que foi algo que até a gente viu na série Superman e Lois e na animação recente As Minhas Aventuras com o Superman. Eu acho essa ideia bem interessante. Tipo, não é o herói alienígena que chama a atenção dela, é o humano. E outra coisa, em vez do Clark chegar e contar a Lois o seu segredo, seria interessante se ela fosse descobrindo por si só. Porque assim, eu amo os filmes clássicos do personagem, mas chega a ser ridículo a maior jornalista do mundo não perceber que o Clark é o Superman, quando ele dá vários sinais óbvios. Então seria interessante se eles usassem essa astúcia da Lois Lane nessa questão. E a personagem vai ser interpretada pela atriz Rachel Brosnahan. E assim, a gente espera que eles aproveitem a personagem ao máximo, porque a Lois tem um grande potencial. Basta olhar o que Smallville fez com a Lois Lane de Erika Durance, que era bem fiel aos quadrinhos. Inclusive, na série, ela começou como uma personagem coadjuvante e lentamente cresceu e começou a ter uma importância com o passar das temporadas, sempre com uma atitude impiedosa e as habilidades investigativas que ajudaram a impulsionar a história da série muitas vezes. E eles não exploraram muito isso no instinto DCU, porque a Lois Lane de Amy Adams não teve muito o que fazer. Ela não tinha o destaque que a personagem deveria ter. Então agora eles podem consertar isso mostrando com todo vigor a verdadeira Lois Lane. E bom, além do próprio Superman, o filme incluirá pelo menos 4 outros heróis da DC, porque a Isabela Merced vai interpretar a Mulher Gavião, o Anthony Carrigan vai ser o Metamorfo e o Nathan Fillion vai dar vida ao Lanterna Verde Guy Gardner. O Ed Catege vai interpretar o Senhor Incrível. Foi confirmado essa semana que a Maria Gabriela de Faria vai ser a Angela Spica, que é a engenheira. Essa última vai ser uma vilã. E o Nicholas Hoult vai ser o Lex Luthor. E alguns fãs da DC expressaram suas preocupações de que vários heróis ofuscariam o Superman no filme, com o James Gunn prontamente rebatendo, dizendo que o Superman vai ser o foco, e esses outros personagens vão apenas ajudar a contar a história que ele está planejando. Assim como Smallville fez. Incluiu vários heróis ao longo de suas 10 temporadas, com Clark trabalhando até ao lado de uma versão da Liga da Justiça.
mas eles nunca ofuscavam o Homem de Aço. Eles estavam ali para ajudar a contar a história do Clark. E por último, mas não menos importante, Smallville incluiu muitos dos elementos clássicos que compõem os mitos do Superman. No entanto, a série não teve medo de se desviar da história dos personagens em alguns aspectos. Uma das maiores mudanças de Smallville na história de origem do Superman foi a revelação de que os pais kryptonianos de Kal-El, ou seja, o Jor-El e a Lara, escolheram os Kent para criá-los, porque Jor-El veio à Terra e conheceu os pais de Jonathan Kent, os avós do Clark, e viram que ele ia ser uma boa família para o Kal-El crescer. Então, no caso, os Kent não conheceram o bebê Clark por acidente, ele meio que foi mandado para eles. Eu usei esse exemplo para dizer que Superman Legacy pode sim ser bem fiel aos quadrinhos e ao mesmo tempo adicionar um toque único à história do herói, porque Smallville prova que você pode manter os elementos essenciais do personagem, mas também dá aquele toque adicional, que fica uma mistura interessante. Então, para você ver que Smallville pode sim servir como uma inspiração. Eu sempre digo aqui que a série não foi perfeita, teve seus erros, mas os acertos superam, e o legado de Smallville é enorme. E Superman Legacy pode sim pegar esse legado e se inspirar para criar um filme épico do Superman. Eu particularmente confio no James Gunn, ele é um ótimo diretor e roteirista, e sei que ele vai fazer um trabalho excepcional. Mas e vocês, o que acham? Concordam com o que foi dito aqui no vídeo? Quais são os seus palpites para Superman Legacy? Me conta aí nos comentários. E lembrando que nós temos uma playlist de vídeos de Smallville aqui no canal, porque eu sempre falo dessa série porque eu sou fã de carteirinha. E eu vou deixar aqui para vocês conferirem. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!